Eu sou a Maria Inês Dutra, fonoaudióloga e psicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento TEA. E este canal é para pais, mães, cuidadores e familiares em geral de crianças do espectro do autismo. Hoje esse vídeo é para contar um pouquinho da minha trajetória no atendimento de crianças, adolescentes e adultos com o espectro do autismo. Então eu comecei em 1980, minha primeira graduação foi pedagogia, em uma universidade do interior do estado. E nessa cidade comecei a minha carreira profissional como alfabetizadora, numa escola particular, onde eu fiquei 9 anos e logo após comecei uma carreira dando aula no magistério, que é o atual ensino médio, onde eu supervisionava os estágios e as alunas atendiam crianças do 1º ao 4º ano. Nas aulas dessas crianças, tinha muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, dificuldades comportamentais. E isso foi me inquietando e eu resolvia procurar, porque na época eu não tinha a habilitação e nem conhecimento suficiente para orientá-las para resolverem esses problemas, né? A gente orientava em relação à parte didática, a parte das aulas, mas a parte de fazer alguma coisa por essas crianças que eram um pouco diferentes, não se tinha capacitação para isso. Daí eu comecei a procurar cursos que me habilitassem a ajudar um pouco mais essas crianças. Foi quando eu me deparei com o curso de fonoaudiologia, que na época era pouco conhecido e só tinha em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, que era longe da cidade onde eu morava, era 380 quilômetros. E eu já tinha, neste momento, um emprego consolidado, trabalhando numa escola particular há 9 anos, já trabalhava inclusive como supervisora escolar. Mas como eu sempre gostei de desafios e a questão de ajudar as crianças, que eu sempre tive como uma missão de vida, era mais forte, eu resolvi então encarar esse desafio. Ir morar a 380 quilômetros de casa e começar praticamente tudo de novo, vestibular, cursinho, e na universidade eram 20 vagas por ano. No 2º ano eu consegui entrar no curso de fonoaudiologia. Durante esse curso, que foi bastante enriquecedor, eu fiz várias práticas, todas já voltadas para os atendimentos de linguagem, que foi sempre o que me chamou a atenção. Sendo que durante o meio da faculdade veio um menino, que foi o meu primeiro paciente autista. Ele tinha 7 anos, era não verbal e com comportamentos disruptivos exacerbados. Ele só corria e emitia determinados sons repetitivos. E nesse momento, tudo isso me fez com que eu tivesse mais interesse. Eu fiquei atendendo ele 2 anos. Inclusive, ele foi o meu caso de defesa de conclusão de curso, onde eu tive vários elogios, né? Fui muito bem, mas me esforcei muito, estudava muito. E o que me chamava muito a atenção era a dificuldade dessa mãe, que tinha percorrido vários locais à procura de ajuda para o filho e para ela mesma. Se agora, vocês mães, pais, pessoas que cuidam de crianças com TEA, têm dificuldade de informações, vocês imaginem naquela época, há 32 anos atrás, onde a maioria das crianças não eram diagnosticadas, só eram diagnosticados casos severos, clássicos, ou as outras passavam sem diagnóstico ou eram diagnosticados de uma outra forma, com outro diagnóstico. Então, eu me esforcei bastante, estudei muito e logo que eu terminei a faculdade, eu fui convidada para vir para Porto Alegre, onde eu resido até hoje, lecionar num curso de fonoaudiologia que estava abrindo. E lá, a disciplina que eu tinha um bom currículo e uma boa capacitação para lecionar era linguagem e distúrbios psiquiátricos, que era exatamente onde a gente estudava, onde a gente lecionava e supervisionava estágio em relação ao autismo, que hoje já se sabe que é do neurodesenvolvimento, que não tem uma origem psiquiátrica, emocional. Bom, seguindo a minha carreira, eu fiquei algum tempo nessa universidade e depois troquei de universidade, fui para uma universidade aqui perto de Porto Alegre, na cidade de Novo Hamburgo, também lecionando e supervisionando casos de autismo. Na primeira universidade que eu lecionei, um caso de gêmeos autistas, onde a mãe era completamente
desassistida e eles chegaram para a clínica escola para atendimento. Eles não entravam na clínica, nós tínhamos que atendê-los no pátio. Tal era a dificuldade comportamental deles, não verbais. E tudo isso sempre me chamou a atenção, a luta e o esforço da mãe, no caso, esse era a mãe, mas em geral é dos pais, para que o filho tenha respostas, que ele tenha autonomia. E isso sempre foi cada vez me inquietando mais e fazendo com que eu estudasse mais. Na segunda universidade que eu trabalhei, também os casos eram casos severos, porque ainda há muito tempo. E nós temos a partir dos 15 anos, até menos, eu acho que 10 anos, que se começou a ter mais diagnósticos de espectro. Continuando na minha trajetória, veio a pandemia. E com a pandemia, os atendimentos eram online. Nós tínhamos atendimentos online, onde quem eram os nossos aplicadores e auxiliares? Eram os pais, as mães. E neste mesmo momento, nós fomos contratados por uma prefeitura do interior do Rio Grande do Sul para dar suporte para auxiliar 40 famílias de crianças e adolescentes que estavam em casa com a pandemia. E as mães sem saberem o que fazer, porque não tinha escola e elas precisavam ajudar os seus filhos. Isso aconteceu durante 2 anos. 2 anos eles ficaram sem atendimento na escola. E nós fizemos, eu e a minha equipe de trabalho, um trabalho que foi muito gratificante, porque todas as mães nos referiam os resultados das orientações que nós passávamos para elas e que elas cumpriam e muito motivadas, muito interessadas em ajudar os seus filhos, em criar a autonomia deles, em continuar um aprendizado que eles tinham parado nas escolas. E a gente se sentiu muito gratificada com o resultado desse trabalho. Nesse momento me surgiu a ideia de fazer este canal para conseguir levar a mais pessoas, a ajudar mais pais e, consequentemente, mais crianças que precisam dessa ajuda e desse suporte. Eu poderia ficar aqui dias contando sobre a minha trajetória e contando casos e exemplos para vocês dos sucessos e dos fracassos que a gente teve, porque a gente não tem só sucessos numa trajetória profissional de 32 anos. Mas isso eu vou deixar que vocês deem uma olhada lá no site da Clínica Fonomid, www.fonoaudiologiaportoalegre.com.br, que lá tem o meu currículo, onde vocês poderão ter mais informações. Se você gostou desse canal, se vocês têm interesse por esse assunto, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado nos próximos vídeos. Deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. Muito obrigada.